Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E para nós está proposto hoje a meditação no Salmo de número 19. Mas ontem eu tive a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com um grupo da nossa igreja através do Zoom aplicativo. E eu gostaria de compartilhar essa palavra com você porque usamos o Salmo 19. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Se você tiver um tempinho extra para ouvir toda essa meditação, eu creio que vai ser de bênção para você. Nós a intitulamos Quem pode entender os próprios erros? Que Deus possa abençoar a sua vida através da sua palavra. Mais uma vez, Salmo capítulo 19, versículo 7, a palavra diz o seguinte: A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Aí vem a pergunta que eu gostaria de intitular esta nossa meditação. Quem pode entender os próprios erros? O salmista segue. Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Terminamos com este versículo tão lindo e conhecido que diz: Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Glória a Deus, aleluia. Estamos alegres por termos este texto adiante de nós. E eu gostaria de intitular este pensamento nesta pergunta que o salmista fez para nós. Quem pode entender os seus próprios erros? Mas eu quero colocar esta pergunta assim como a palavra de Deus o pôs, em um lugar específico da nossa meditação. Porque antes desta pergunta, este texto sagrado, com certeza inspirado pelo Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, ele elogia, Davi coloca a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, o temor do Senhor, e exalta cada uma destas coisas. Ou seja, como nós conhecemos bem, Davi amava a palavra de Deus. Quem não conhece o Salmo 119, um salmo super comprido, todo ele exaltando e dizendo das grandezas, da beleza da palavra de Deus. Desde o primeiro salmo de Davi, ele exalta o estar, o meditar na palavra de Deus. Era um homem que amava a palavra de Deus, mesmo que aquilo que ele tinha em suas mãos não era tudo aquilo que nós temos hoje. E hoje nós temos a meditação do coração de Davi. E aquilo que Deus, pelo seu Espírito, usou ele para falar com o seu povo Israel e conosco também, para a glória do nome de Deus. Aleluia. Mas ele, então, alguém que ama a palavra de Deus, no fim deste contexto de exaltar, de agradecer, de dizer, enobrecer a palavra, a lei, o mandamento do Senhor, a última colocação que ele faz no versículo 9, ele fala dos juízos do Senhor. Veja lá no versículo 9, no meio do versículo, ele diz assim: os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. E a minha pergunta para começar essa meditação seria: o que são os juízos do Senhor? Ora, a lei do Senhor, eu sei, no contexto de Davi, era a lei de Moisés. No nosso contexto, ela é a mesma lei moral, no sentido moral.
E a lei de Deus, de maneira geral, nós entendemos bem que, no contexto do Novo Testamento, ela está escrita em nossos corações, há uma confirmação da moral de Deus em todo o Novo Testamento. Portanto, pela palavra, Velho e Novo Testamento, nós sabemos o que é o certo de Deus, a lei de Deus. O mandamento de Deus foi outra palavra que o salmista usou aqui. No entanto, no contexto dos nossos dias, há muitas pessoas, por que não dizer todos nós que nos denominamos evangélicos, dizemos que amamos a palavra de Deus, que respeitamos a lei do Senhor, os preceitos de Deus. O mandamento já começa a falar um pouco mais pesado, né, irmãos? E agora vamos colocar a palavra que Davi usou aí no final. E para mim seria a palavra mais forte, mas foi ela que ele realçou. E ele fala dos juízos do Senhor. O que é o juízo do Senhor? Ora, o juízo é o resultado de um julgamento, quando alguém pesa o que é certo ou errado e determina o que vai acontecer com aquela pessoa, determina para punir aquilo que é errado, determina para recompensar aquilo que é certo e justo. Isso é juízo. Um juiz é aquele que traz o juízo a um caso, a uma pessoa. Então o salmista nos faz pensar quais são os juízos do Senhor, ou seja, não só a lei, mas o que é que Deus escreve na sua palavra, que ele faz com aqueles que desobedecem e com ele faz a nível de recompensa de aqueles que vivem, que amam e fazem, cumprem a lei de Deus. Então, muitos de nós olhamos com alegria e falamos com palavras lindas sobre a lei do Senhor, sobre a palavra de Deus. Está na boca de todos. Eu posso ouvir muitos pregadores. E interessante é que eles, entre todos, pregam verdades tão diferentes, algumas delas, ou por que não dizer muitas delas, contraditórias. Mas todos eles dizem amar, respeitar e abrem este livro e falam da palavra do Senhor. E a minha pergunta para nós é: como pode ser isso? E nós vamos encontrar alguma luz neste texto sagrado. Então a primeira coisa que o foco de Davi aqui estão nos juízos do Senhor. Ou seja, não só naquilo que nós dizemos ser, mas quando Deus pesa, quando Deus passa o seu olhar de fogo e fica somente o que é puro e verdadeiro, aí ele julga segundo a verdade, que é o que diz, o que o salmista diz, olha aqui, no versículo 9, volta lá. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Amém? A lei é usada por nós, manipulada por nós, a palavra pode ser, mas no fim do dia o Senhor faz os seus juízos, e o salmista diz: os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Então esta é uma confiança e esta é uma verdade da palavra de Deus para nós. E esta verdade é um peso. Mas Davi não olhou a princípio como peso. O versículo seguinte, ele diz, segue aí comigo, versículo 10. Ele diz que estes juízos são mais desejáveis do que o ouro, ou seja, quem não deseja riquezas neste mundo, né? Estabilidade, alegria de poder ter as coisas, riqueza, é bom. E Davi diz que os juízos do Senhor são mais desejáveis do que estas riquezas. São mais doces do que o mel, algo também tão agradável. Mas eu quero te chamar a atenção para o seguinte versículo, que esta foi uma palavra-chave para mim, porque olha o que ele diz aí no versículo 11. Também por eles é admoestado o teu servo. Ora, aí já vem a nossa primeira resposta. Em relação às diferenças daquilo que nós podemos ver ou deixar de ver na palavra de Deus, crer ou deixar de crer, porque a verdade é que o mundo evangélico é muito amplo, é muito grande. Há muitas denominações, e entre estas denominações há muitas crenças divergentes de pessoas que tomam esta palavra em suas mãos,
que abrem esta palavra, que leem diante da sua comunidade, do seu púlpito, e pregam verdades diferentes. No entanto, não existem diferentes verdades. Amém? Mas a pergunta, nós voltamos à primeira. Quem pode entender os próprios erros? Perguntou sabiamente este servo. Então, a primeira resposta eu encontro neste versículo 11 aí. Ele diz, pelos juízos do Senhor, o teu servo, ou seja, eu, Davi, eu, Manuela, você e eu somos admoestados. Portanto, a palavra de Deus, o juízo de Deus, o peso de Deus sobre esta palavra na nossa vida, deve diariamente, ou com uma certa constância pelo menos, trazer admoestação para a nossa vida. O que é isso, irmã? Bom, você sabe, ser admoestado é agradável ou desagradável? É desagradável. Ou seja, ser admoestado é chamar a tua atenção para mal. É mostrar que você não está fazendo certo, ou melhor, está fazendo errado. Você pode encontrar nesta palavra que você está pecando contra Deus. Você pode encontrar nesta palavra que você está sendo negligente à obra de Deus e tantas outras coisas que quando nós lemos, nós nos sentimos o quê? Admoestados. Então, quando nós olhamos para o juízo do Senhor, quando nós meditamos na palavra de Deus e somos admoestados por ela, é uma coisa muito boa. E a minha pergunta começa aí a nossa resposta. É se esta palavra tem admoestado a cada um que ensina, que prega, que introduz o seu evangelho, que crê. Porque eu volto a lembrar aos irmãos, você com certeza conhece pessoas que diz, mas eu creio assim, mas eu vejo assim, mas eu aprendi em teologia assim, e você diz, meu Deus, mas que teologia se a minha é diferente? Então, quantas teologias há? Podem haver muitas, mas a palavra e a verdade de Deus é uma só. Jesus Cristo disse ele mesmo, eu sou o caminho e a verdade. Então, existe uma verdade. Aleluia! E este Deus que nos deixou esta palavra, ele deixou para nós a verdade. Cabe-nos a nós olharmos, submetermos, e parte desta submissão é sermos admoestados muitas vezes por ela. As pessoas que se alimentam da palavra, como era Davi, ele está dizendo aqui para nós, irmãos, deixa Davi testemunhar. As pessoas que se alimentam da palavra de Deus são admoestadas por ela. Por quê? Porque na nossa humanidade nós sonhamos. Na nossa humanidade nós nos divagamos. Na nossa humanidade nós falhamos, temos desejos carnais, humanos. Na nossa humanidade nós somos tentados espiritualmente e muitas vezes somos enganados. Então a palavra, ela é a admoestação de Deus para nós. Por isso encontramos necessidade de conhecer a lei, o mandamento, os preceitos e os juízos do Senhor na nossa vida. Quem pode dizer amém? No versículo 11 segue, ele diz, e quem os guardar, quem guardar os juízos do Senhor, a grande recompensa. Aleluia, é verdade. Vai chegar até o fim? Vai entrar nos portões eternos, aqueles que guardarem os juízos do Senhor. Aí vem a pergunta que nós começamos e intitulamos esta mensagem. Quem pode entender os seus próprios erros? Nós julgamos uns aos outros dizendo, não, que esse pessoal que faz assim é fanático. Outros nós dizemos, essa gente aí não entende a graça, eles são legalistas. Outros de nós dizemos, não, este aí é um erro teológico. Outros nós dizemos o que ele está fazendo, o que ela está fazendo, ou o que esta religião ou esta denominação está fazendo, ou o que essa pessoa faz, é pecado. Veja que nós temos esta enorme divergência e a palavra de Deus, o Espírito de Deus neste dia, questiona a nós, nos faz olhar para nós e perguntar, e olhar com humildade para nós mesmos, em responder se é que podemos,
Quem pode entender os próprios erros? Aí o texto bíblico segue com o primeiro pedido de Davi a Deus. Depois que ele faz essa pergunta, irmãos, que é profunda demais. Eu estou até agora ainda com ela calcada aqui na minha cabeça, me perguntando se eu teria uma resposta. Mas no que Davi vai escrever aqui, há muitas respostas para nós. Glória a Jesus. Mas o primeiro pedido que Davi faz depois de fazer esta pergunta tão importante foi entender que alguns se perdem por erros que eles estão ocultos, ou seja, por desconhecimento. Voltando ao cenário de nós todos que carregamos esta palavra, que dizemos amar a Deus, servir ao Senhor, existem erros que para nós estão ocultos, nós não entendemos, nós não vemos. E Davi faz um pedido aí a Deus, ele diz, Senhor, expurga-me tu dos que me são ocultos. O quê? Os erros, ele diz, ó, quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. O que é expurgar? É retirar o que é nocivo, é retirar o que é impuro, portanto é limpar, purificar. Davi, com essas palavras, está dizendo, eu posso estar errando porque eu não estou enxergando os erros que me estão escurecidos. Deu para entender, irmãos? Há possibilidade de que aquilo que nós estamos julgando um ao outro, ou eles a nós, porque se existe somente uma verdade, então muitos de nós estamos errando. E Davi pergunta quem é que pode entender os seus próprios erros. Aí ele faz um primeiro pedido que é muito próprio. Ele diz, Senhor, então expurga, né? Limpa, retira os erros que me estiverem ocultos, porque alguma coisa eu posso não ter entendido, não ter me apercebido, não ter sido inclusive ensinado sobre isso. Ele faz uma segunda colocação também tão profunda, irmãos. Olha aí, vamos olhar o texto. Olha lá, versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Ô, irmão, que profundidade isso. Alguns se perdem porque não conhecem a erros, a pecado, a erros na vida dele que estão ocultos a ele. Porque a gente aceita Jesus, a gente é transformado, a gente vem ao evangelho, na palavra da salvação. Mas ela não é toda esta palavra, não é toda a verdade de Deus. Graças a Deus que o evangelho é suficiente para nos colocar no caminho estreito, no caminho da salvação. Mas quando nós entramos neste caminho, temendo ao Senhor, nós começamos a aprender a caminhar com Deus, a aprender as coisas de Deus. E a primeira coisa que nós devemos ter gosto e querer é alimentar-nos pela palavra de Deus, porque em todo o tempo dela, ela nos redargue a fazer isso. Não há como aprender e, portanto, neste processo de aprender, ainda há muitas coisas que são oscuras. Eu posso ter noção que até para a minha vida, depois de tantos anos de crente, alguém que possa se dizer, eu ensino a palavra de Deus, há coisas que estão. Então, Davi, depois de tanto tempo servindo ao Senhor, na profundidade que ele tinha de intimidade com Deus, ele ainda diz, Senhor, expurga-me do que me está dos erros ocultos, porque alguns se perdem por isso, mas outros se perdem porque a soberba se assenhorou deles. E Davi reconhece, o Espírito Santo de Deus usa este homem para fazer-nos entender que alguns é porque não veem, outros é porque assumem a realidade que eles querem. Assumem o evangelho que eles querem, o Deus que eles querem, a verdade da Bíblia que eles querem, e não se importam de que a Bíblia, de permitir a Bíblia fazer o que aquela palavra que eu falei para você, que foi chave para mim, admoestar a eles. O versículo que admoesta, ele passa batido. Não é importante, eu não vou pregar sobre isso, eu vou pregar, isso aqui sim, isso é o que Deus quer. E aí ele vai, manipula, coloca, prega, ensina e diz esta ser a verdade de Deus. Davi reconhece este perigo que é, irmãos,
profundíssimo. Quantos entraram no caminho da verdade, lutaram inclusive, foram abençoados e abençoaram a outros, mas em algum lugar a semente maligna caiu, a pessoa não vigiou, né? Não estava se alimentando da palavra de Deus para que ela admoestasse. E a soberba do seu coração entrou em ação e se assenhorou dele ou dela. E a palavra que nos ensina, que Davi pediu que, por favor, Senhor, me guardasse de que a minha soberba se assenhorasse. Porque é ou não é verdade, irmãos? E aí, pronto, se tornam evangelistas no melhor do sentido. E que pode ser um de nós. Nós temos que estar debaixo, na frente desta palavra, que é espelho para a nossa vida, em todo o tempo da nossa jornada aqui na terra, com humildade, irmãos. Porque este pedido de Davi, eu encontro algo que eu tenho que guardar como precioso, aleluia. Clamor diante de Deus como mais precioso da minha vida, ainda que eu seja uma serva que já conheço o Senhor há muitos anos, que vivo e ando com Ele, aleluia, que já vivi altos e baixos. Mas glória ao Senhor, que eu peço ao Senhor que me expurgue daquilo que ainda me é oculto. Que me guarde da soberba do meu coração, porque isso somos todos nós. Para que ela jamais se assenhoreie de nós, porque quando se assenhoria, então eu, você, eles ou elas, ou ele ou ela, se torna dono daquela verdade. E porque não podem haver muitas verdades, então muitos destes são donos de verdades que não são verdades, porque só há uma verdade para todo o assunto. Aleluia. Diante de Deus, só existe um certo, só existe um caminho, e é o caminho que esta palavra nos traz. Muitas vezes nos admoestando. Quem pode dizer amém? E aí a palavra termina neste versículo 13, onde nós também vamos terminando a nossa meditação. Para aquele que se guarda da soberba, porque ela tenta se levantar, ela tenta entrar em ação muitas vezes em nossas vidas. E acontece do lado de fora, acontece no nosso dia a dia. Acontece quando os nossos planos e a nossa visão para o nosso futuro, a nossa esperança, ou isso ou aquilo, parece que uma luz se apareceu. Meu Deus, isto é de Deus. E neste momento, mesmo que a palavra tente falar o contrário, alguém sendo usado numa pregação, ou o Espírito quando lendo a palavra, se é que lemos a palavra de Deus, não damos ouvido. E esta soberba, o nosso eu, começa a mandar. É assim, é de Deus. Precisamos ser admoestados pela palavra de Deus. Mas como seremos admoestados? Se os nossos púlpitos pregarem somente um evangelho positivo, um evangelho que já é dominado por estas duas forças, pelos erros. Precisamos ir à origem, precisamos conhecer a palavra de Deus, esta aqui. Precisamos que ela seja alimento do nosso dia a dia. Precisamos abri-la todos os dias e permitir que ela fale o que ela quer, porque é o que Deus quer para nós, todos os dias, que seja um pouquinho. Este tem sido o clamor do meu coração para a minha vida. E o que eu desejo para todos os meus irmãos em Cristo Jesus, porque eu entendo que somente a verdade de Deus concederá a nós entendermos os nossos próprios erros, aprendermos o que está oscuro, encontrarmos que a soberba sermos guerreados pelo Espírito, porque com a palavra que o Espírito vai guerrear nossa carnalidade. Se nós não ouvirmos, lendo a palavra, não poderemos ser confrontados. Precisamos desta Bíblia, não na nossa prateleira, não debaixo do nosso braço somente para ir à igreja no domingo,
Não somente num culto lindo como esse, quando alguém nos convida a abrir um texto abençoado e meditar nela. É bom, é maravilhoso, e graças a Deus, porque na nossa igreja podemos dizer como nosso pastor, podemos comer sem se preocupar com as espinhas. Aleluia! Como é bom comer peixe sem se preocupar com espinhas. Como é ruim comer um peixe cheio de espinhas, né, irmão? Difícil, você tem que ter muito cuidadoso. Glória a Deus. Mas quando nós não permitimos, seguindo o pensamento de Davi aqui, quando o Senhor nos guarda da soberba, então eu serei sincero, disse Davi. Ou seja, se nem os erros, nem a soberba se assenhorar de mim, então eu serei um homem sincero diante de Deus. E eu ficarei livre de grande transgressão. Aí fecha este nosso pensamento. Aqueles que não estão na verdade única estão em grande transgressão contra Deus. E o caminho da transgressão não é o caminho da vida. Mas, irmãos, estes já saíram do paganismo e vieram tomar uma Bíblia em suas mãos. Vieram falar de Jesus. Mas o erro ou a soberba encontrou-os. E a palavra e o Espírito não encontraram lugar para salvá-los. Que este temor paire em nosso coração neste dia, porque cada um de nós podemos ser vítima, enquanto estamos vivos, a possibilidade. Talvez eu e você tenhamos alguma coisa que está escuro, então precisamos pedir como Davi, expurga-me, Senhor. Dos erros que eu possa estar cometendo, de um jeito que eu vejo, ou que eu penso, ou que eu fui ensinado, que está errado. Mas precisamos correr para a palavra, aleluia, guardarmos-nos da nossa soberba para andarmos em sinceridade e livres de grande transgressão. O versículo 14 encerra o texto que nós lemos, e eu quero virar ele de cabeça para baixo, no melhor dos sentidos. Que o Senhor, as últimas palavras deste versículo diz: Senhor, rocha minha e libertador meu. Isso é o que Deus é para nós, é o que Deus era para Davi. Podemos nos gloriar, meu coração se enche de alegria neste momento quando eu falo estas palavras. Senhor, Tu és a minha rocha, firmeza da minha vida, solução, meu esconderijo. Tu és o meu libertador do mal, do pecado. Eu fui livre de tudo, dos inimigos, pela Tua mão de poder. Ou seja, Deus é tão maravilhoso para nós. Aí Davi, eu vou voltar lá para cima, ele diz: eu quero então te dar alguma coisa agradável. Ele diz que sejam agradáveis diante de ti, diante da tua face, Senhor. Tu que és o meu libertador, tu que és a minha rocha. Eu quero dar coisas agradáveis diante da tua face. Aí ele diz duas coisas: palavras da minha boca e meditação do meu coração. Davi disse, e talvez eu e você com certeza queremos dizer isso e dar para Deus. Para um Deus que é a nossa rocha. Para um Deus que é o nosso libertador, e nós sabemos disso, de corpo, alma e espírito. Nós também queremos dar algo agradável a Deus, e Davi deseja dar a Deus palavras agradáveis à sua face. Palavras que ponham um sorriso no rosto de Deus. E meditações do coração, ou seja, aquilo que pensa, que você pensa, que ponha um sorriso diante de Deus. Aí eu pergunto para mim e para você: o que é que põe um sorriso diante de Deus? Que palavras alegram ao Senhor? Deus sabe que nós vivemos dia a dia, que nós trabalhamos, que nós temos filhos, que nós temos gente no trabalho que é pulga de cós, né, como diz. Problemas, Deus sabe. Mas que palavras do nosso dia a dia, e mais ainda, que meditações do nosso dia a dia alegram ao Senhor? O que o nosso coração, a nossa mente deve estar pensando para agradar ao Senhor? Davi desejou isso, que sejam agradáveis diante da tua face a meditação do meu coração. E o que é que o meu coração e o seu medita? É a primeira pergunta. E a segunda, o que é que agrada ao Senhor? O que é que faz Deus feliz? Muitas vezes, nós temos até dificuldade de responder essa pergunta, porque falta-nos conhecê-lo. Há muitos destes que nós mencionamos, quisera que não fora nenhum de nós,
que usam a palavra, a Bíblia, em suas mãos, mas não conhecem ao Deus da Bíblia. Amada Igreja de Jesus, que possamos ser sensíveis, em nome de Jesus, a voltar ao presente que o Senhor nos deixou. Presente este que foi amado por uma geração passada. Me lembro muitas vezes o pastor falando de seus pais na fé, de seus pastores. Que intimidade esta gente tinha com a palavra de Deus. Que profundidade. Nós mesmos lembramos-nos dos cultos de ensino, de doutrina que o nosso pastor trouxe, muitas vezes, ano após ano, meditando e desvendando, conhecendo a Deus pela palavra. Estes que o fizeram sabem o que agradam ao Senhor. Mas nós, eu imagino que seja isso, não é suficiente. Precisamos voltar a ela. Glória a Jesus. Que Deus ajude a você e a mim, em nome de Jesus. A cada dia acharmos um tempo para conhecermos ao Senhor. E nós o conheceremos através da sua palavra, através de um tempo de oração com Ele. Glória a Deus, porque na Betânia ainda existe este culto de oração. E que Deus guarde todas as igrejas em todo o mundo que ainda zelam por aquilo que é verdadeiramente ser crente. Ser crente e ser igreja não é ser grande. Podemos ser grande. Ficamos grandes desde o princípio em Atos. A igreja tem que crescer. Aleluia! Ela caminha em vitória. Mas a nossa origem estava na doutrina dos apóstolos, que veio por Jesus. Aqui seguiu Paulo, aqui seguiu a igreja, e que até hoje, pela graça de Deus, ele manteve para que estivesse nas nossas mãos. A história mostra como e por quanto tempo esta palavra não esteve na mão dos santos, daqueles que criam em Jesus. Parecia que ia acabar. Mas o Senhor nos deu vitória e hoje eu e você a temos para conhecermos ao nosso Deus. Para sabermos como colocar um sorriso na face do Deus que é o nosso Senhor, o nosso libertador. E que possamos guardar esta meditação, aleluia, pedindo e clamando ao Senhor para que nos expurgue dos erros que nós não vejamos, porque podemos estar errados. E para guardar-nos da soberba do nosso coração, que muitas vezes se tenta levantar. Que Deus ajude a minha vida, que Deus ajude a sua vida e possamos seguir fiéis ao Senhor, porque em breve a trombeta tocará. Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus.